Arroz e feijão são a ração do governo para controlar a população? Recentemente viralizou uma teoria de que arroz e feijão seria a ração do governo para controlar a população e deixar a gente mais fraco. E será que isso é verdade? Eu sei que para você parece um absurdo falar isso, e realmente é. Mas hoje eu vou te falar a verdade sobre arroz com feijão que você não sabe. E já comenta aqui o que você acha do assunto. E aí, pessoal, eu sou a Lívia, nutricionista, futura bióloga, divulgadora científica, e aqui no canal a gente fala sobre saúde, nutrição, ciência e muito mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui tem conteúdo toda semana, conteúdo de qualidade para ensinar ciência para vocês. Me segue no Instagram, @nutrilives, para me acompanhar mais pertinho. Me manda um direct, eu vim do YouTube para eu saber que você veio daqui. Vamos lá. Por que as pessoas estão chamando arroz com feijão de ração do governo? Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. O raciocínio das pessoas que pensam que o arroz e feijão seria uma ração do governo para deixar a população mais fraca são que esses alimentos não são alimentos nutritivos, que são alimentos de pobre, que nos deixariam fraco, dependente. Isso surgiu de influenciadores um pouco mais radicais, que são a favor de algumas outras dietas mais severas. A real é que são teorias anticientíficas. E só para vocês terem noção, o termo ração do governo aumentou no Google recentemente por conta dessa viralização dessa teoria. Ou seja, essas pessoas que divulgaram essa informação sobre arroz e feijão atingiram pessoas leigas que querem saber mais sobre isso, até entender se é verdade ou não. E às vezes é por isso que você está nesse vídeo. Mas por serem influenciadores com bastante seguidores, né, tem um público, as pessoas acabam acreditando nisso. Para mim, o problema do século, gente, o mal do século é realmente a gente ter pessoas que não são profissionais da área de nutrição, não são da área da saúde, querer falar sobre saúde sem ter o menor preparo. E mesmo assim, tem profissionais que são da área e que não sabem a comunicação correta, não sabem exatamente como fazer a divulgação científica de forma ética e que todo mundo entenda. Então, a gente tem um grande problema hoje, que é de muitas pessoas quererem criarem conteúdo que são despreparadas. Então, acaba acontecendo esse tipo de coisa, de viralizar uns absurdos assim, sabe? E sim, esse raciocínio de que arroz e feijão é ração do governo é anticientífico, é um absurdo. Não faz o menor sentido. Eu vou te explicar o porquê. Vamos separar em duas partes. O que o mundo acha sobre arroz e feijão, o que o Brasil acha sobre arroz e feijão. A FAO, que é braço da ONU na questão de alimentação e agricultura, diz que arroz e feijão é a combinação perfeita. Ela é sustentável e nutritiva, ou seja, além de nos nutrir, ela vai fazer bem também para o meio ambiente. Arroz e feijão tem 40% menos gases do que proteína animal, então é muito bom para o meio ambiente. A Harvard, que é referência mundial em saúde pública, inclui arroz e feijão na dieta planetária. E tem estudos da Harvard que mostram que arroz e feijão diminui o risco de diabetes, ou seja, além de ser nutritivo, vai reduzir chances da gente ter doenças crônicas. E a OMS, Organização Mundial da Saúde, também tem essa recomendação. Eles recomendam arroz e feijão como a base da dieta e que vai prevenir a gente de ter doenças crônicas. E que juntos formam uma proteína completa e temos todos os aminoácidos essenciais. Ou seja, temos entidades internacionais que recomendam o arroz e feijão. Agora, no Brasil. O primeiro ponto aqui é que mexeu com arroz e feijão já me deixa estressada. Não mexe no meu arroz e feijão não, que eu amo. Não pode faltar arroz e feijão na minha dieta. E aqui no Brasil a gente tem uma tradição, né, de comer arroz e feijão. E dependendo do estado, você vai comer o feijão preto, feijão carioca, feijão vermelho, mulatinho. Tem uma infinidade de feijões pra gente poder utilizar na nossa rotina. E a gente tem essa tradição, né, muito clássico a gente consumir arroz e feijão aqui no Brasil. No Brasil, a gente tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. E nele a gente tem 41 milhões de estudantes sendo beneficiados com essa alimentação riquíssima. E 30% dos recursos utilizados no PNAE são de agricultura familiar, por lei, ou seja, uma regra, precisa ser cumprida. Então, além de ser acessível, barato e econômico, também fortalece a agricultura familiar. E o Guia Alimentar da População Brasileira diz que arroz e feijão é a base da nossa dieta também. E o Guia Alimentar, gente, ele é conhecido mundialmente por ser um guia muito completo. E não, ele não é um guia para controlar a população, é um guia que tem ciência, que tem alimentação de verdade para orientar a população. E a Embrapa tem linhas de pesquisa, projetos para melhorar a qualidade da produção de arroz e feijão. Então, como a gente tem muitas entidades envolvidas com arroz com feijão, por que isso seria a ração do governo? Seria algo que nos deixa dependentes e não tem nutrição ali
Claro que tem. E outras, a gente tem tantas organizações, entidades que são a favor do arroz com feijão, e aí você vê um influencer na internet falando que isso não é correto, que arroz e feijão faz mal. Em quem você quer acreditar? Agora, vamos falar sobre uma outra questão aqui. Muita gente me pergunta, mas o arroz e feijão realmente tem proteína? Realmente é nutritivo? Vamos analisar o arroz com feijão. Arroz com feijão é como se fosse um quebra-cabeça de aminoácidos perfeito. O feijão, ele é rico em lisina. E o arroz é rico em metionina, que acaba faltando ali nesses dois ingredientes, e quando eles se juntam, eles se completam. E consumindo arroz com feijão, ele se forma uma proteína de alto valor biológico. Então, se você é vegano, ou às vezes você quer reduzir a carne, as leguminosas, que são feijões que vão entrar grão de bico, ervilha, todos os tipos de feijões, eles são a sua proteína. E combinando com o arroz, você tem essa qualidade nutricional incrível. Lívia, mas e a quantidade? Quanto que tem de proteína nessa refeição? Se a gente for falar só do feijão, que é a fonte de proteína vegetal, ela vai ter de 6 a 10 gramas uma concha cheia de feijão. É porque isso vai variar muito, e vai variar também que tem gente, que gosta de colocar caldo de feijão, o caroço do feijão, né? Mas não faça isso, porque a proteína tá toda ali. Então, se você pegar uma concha bem recheada ali de feijão, com bastante caroço, com bastante nutriente, você vai chegar até 10 gramas de proteína na concha. E se você quiser adicionar mais proteína, vai ter que adicionar mais feijões e leguminosas, né? O interessante, o importante é que na sua refeição completa tenha pelo menos 20 gramas de proteína, o que é facílimo de atingir com proteínas vegetais e alimentos que são de origem vegetal. Inclusive, para quem come carne, o ideal é que você combine proteína vegetal com proteína animal. Então, assim, você não precisa consumir um exagero de proteína animal. É só você combinar o feijão lá, a leguminosa, porque feijão é muito importante por diversos outros motivos, né? Tem fibras, é importante para o nosso intestino, então não é só proteína que a gente está falando aqui, a gente está falando de um benefício maior. Então, se você come carne, é muito bom você combinar as proteínas, animal e vegetal. Assim você não precisa exagerar na proteína animal. Ou seja, não tem por que desconfiar de uma coisa que dá certo e que a ciência confirma. E você tá aí acreditando no influenciador, gente. Para com isso. E o ferro do feijão, Lívia? Como é que você vai explicar isso? O feijão é uma excelente fonte de ferro. Tanto é que quando você vai no médico, às vezes você tem anemia, né? Ele vai logo te recomendar: consuma feijão. Uma concha de feijão vai de 1,5 a 2,5 miligramas de ferro. Significa que ele precisa de ajuda para ser absorvido. E é por isso que o Guia Alimentar da População Brasileira recomenda que você consuma uma porção de frutas no seu almoço, justamente porque tem vitamina C. E a vitamina C pode aumentar a absorção de ferro em 300%. Então é um bom aumento. Então, resumindo, arroz e feijão não é comida de pobre. É comida de gente inteligente, de gente que quer ficar forte. De tudo que eu falei aqui, arroz e feijão só tem benefícios. E agora falando pra vocês quem é o verdadeiro vilão. Sabe quem é o verdadeiro vilão? É a gente alimentar a indústria alimentícia de ultraprocessados. Aí eu posso dizer com certeza que eles querem controlar a gente. Até porque se a gente compra o produto deles, eles lucram mais. Arroz e feijão deixa a gente mais forte. E isso seria um problema, né? A gente compraria menos ultraprocessados. A gente compraria menos produtos que fazem mal, que deixa a gente obeso, sobrepeso, com doenças crônicas. É uma troca perigosa trocar arroz e feijão por ultraprocessados. E sim, tá havendo uma queda de 30% do consumo de arroz e feijão por nós brasileiros. E aumento de 45% no consumo de ultraprocessados. É por isso que a nossa população está cada vez mais obesa. Agora, não deixa que essas teorias doideiras da conspiração influenciem a sua cabeça. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá like no vídeo, ativa o sininho para não perder nada, compartilha esse vídeo que ele é muito importante para todo mundo refletir um pouco sobre essa teoria louca. Me segue no Instagram, @NutriLives, para me acompanhar mais pertinho. Até o próximo vídeo.